Como que surgiu a ideia do nome Mulheres em Movimento? Então, primeiramente eu tinha justamente pensado em fazer um programa de mulheres empreendedoras. Só empreendedoras. Esse nome seria Eu no meu negócio, ou eu empreendendo, ou eu falando do meu negócio. Sim. Aí, conversando até com o Ilvar aqui da SA, trocamos várias ideias, né? E esse Mulheres em Movimento surgiu justamente assim, eu acho que é um nome muito forte porque envolve a mulher em todos os seus sentidos, né? Tanto a parte profissional quanto a parte pessoal e também como ela vive na comunidade. Que movimento a mulher gera a partir do momento que eu tenho um negócio? Quantas pessoas eu, como mulher, sou responsável lá na minha empresa? Às vezes eu digo, olha, eu tenho 3 funcionários. Tá, mas quantos esses 3 funcionários, quantas pessoas giram em torno do que A você família administra? dele, né? Isso. Nossa. Então, pensamos nesse nome justamente para atingir e fazer esse movimento, né? De quanto a mulher é importante na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa família e nas nossas empresas. Nesse livro até aqui que você comentou, né, você se coloca como organizadora, porque tem a tua história aqui também, tem uma introdução, mas essas 27 mulheres, elas mesmas escreveram a história delas, que está aqui, né? Então é um livro que tem uma coparticipação de todas essas mulheres, né? Sim. Quando a gente então resolveu fazer a organização do livro, né, a gente pensou justamente de que cada uma tem a sua história e de que não seria adequado eu, como organizadora, escrever, vamos pôr a tua história, Uhum, né? O teu sentimento de tu escrever a tua história é um, e o que eu ia escrever de você talvez não ia condizer com nada daquilo que é a tua essência. Então, para mim, como organização, foi um pouco mais difícil, né? Fazer com que elas entendessem que a história, mesmo sendo pequena, curta, no livro, né? uhum, É aquilo que você é. sim. Então, isso foi uma das coisas, assim, bem importantes do livro, de que a, a gente também resolveu que cada uma fosse escrever um pouquinho daquilo que é, mas do que vive no hoje. Então, falta muita coisa, ficou uma lacuna ali ainda entre o início da história da pessoa até hoje, né? Muita coisa ali no meio não deu para escrever, Uhum. né? Então, esse programa vem justamente Para ampliar agora isso, essa para história. ampliar, né? Então, nós vamos trazer essas mulheres para elas ampliar essa história delas, de desde que nasceram, quem são os pais, quem são os filhos, quem é a empresa, quem é o marido, o que aconteceu desde que você nasceu até que você está hoje, né? O que aconteceu na tua vida? Sim. E ali tem a tua história também, né, Isa? Então eu queria que tu contasse um pouquinho a tua trajetória. A gente vê que você foi empreendedora também desde muito cedo, né? Estudou. Então teve a tua história, ela também é uma grande inspiração, né? E está contada aqui também resumidamente, né? Porque as histórias aqui elas são mais compiladas. Mas queria que tu abrisse um pouquinho então aqui quem é a Izzy. Então, eu comecei desde muito cedo a ouvir de casa dos meus pais, em especial do meu pai, de que nós sempre deveríamos ter cada um o seu negócio. Que o meu pai foi um grande empreendedor, ele teve vários negócios, ele começou, eu nasci dentro de um hotel, era o Hotel São Luís, ali onde hoje é a Guiza. Ele Uhum. pegou fogo depois em 2005, 2006, por ali, ou antes. Não, em, em 92 ele pegou fogo. Mas eu nasci ali, meu pai administrava esse hotel que era do meu avô,
E quando meus pais casaram, ele já administrava isso aí, e a minha mãe foi junto, né? A minha mãe era professora, formada professora, era professora em São João do Oeste e acabou casando e vindo para cá ajudar meu pai no hotel. E ali nasceu minha irmã mais velha e eu. Quando eu tive 2 anos, o meu pai então começou com um táxi. Então ele levava as pessoas para o baile, aí ele tinha um Jeep, depois uma Kombi, e assim ele foi indo, sempre com a ideia, sempre trabalhando para ele mesmo, né? Uhum. Depois disso nós tínhamos um depósito de bebidas, que era da Polar, que hoje é lá embaixo, é o mesmo prédio onde é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ali então era a nossa revenda de bebidas. E sempre cresci dentro do meu pai Esse empreendendo. mundo do Nesse mundo empreendedorismo. sempre. E quando eu tinha 9 anos, o meu pai então começou com uma empresa de transportes de carga seca. Começou com madeira, e ia para o Paraguai, depois voltou e foi. E eu sempre via isso assim pá, eu também gostaria de empreender, né? Achava isso muito, muito legal, muito interessante, porque meu pai trabalhava muito, mas porém também ele tinha a possibilidade de tirar os seus momentos conosco, né? Nós íamos na praia todo ano, então o pai era muito, muito assim, ausente durante a semana, mas quando ele podia Sim. estar conosco, nos dar todo o conforto que né, a gente foi. Que é bem característico desse mundo do empreender, né? E aí depois eu estudei, comecei a trabalhar vendendo Avon. Bem novinha. Novinha, 11 anos eu tinha, eu levava a sacola junto para a Frida Schossler, ela ainda trabalha, ela tem 70 anos e ainda trabalha ali na loja Bacana. Uhum. Então, para ela, eu levava sacolas de Avon. E depois eu comecei a vender Avon, trabalhei em outros lugares, fiz minha formação em técnico em contabilidade na FUNEI, depois fiz técnico agrícola no Colégio Agrícola. Quando eu voltei do Colégio Agrícola, eu trabalhei 1 ano com carteira assinada. Aí eu saí e montei a floricultura, a Girassol, isso em 1990. E aí fiquei na floricultura até 2020, né? Daí nesse tempo, em 2009, eu fiz uma reprogramação, eu fiz um curso e fiz uma reprogramação da minha vida, né? O que que eu quero fazer depois que eu me aposentar? Como vai ser? O que que eu preciso fazer? Eu não tinha formação acadêmica, então uma das coisas, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, porque se depois eu não tenho mais floricultura, o que que eu vou fazer, né? Sim. Ou eu vou morrer lá dentro, vou fazer até o fim da minha vida lá, ou vou ter que fazer outra coisa, né? Sim. E aí, em 2012, eu comecei a estudar. Fiz bacharel em Ciências Contábeis, levei 6 anos para me formar, porque nesse período nós estávamos em 3 na faculdade, o meu filho mais velho, o meu filho mais novo e eu. Então, eu fazia 2 matérias, e foi que eu me formei, então, em 2018, depois já fiz uma pós, um MBA, uma pós, e aí, em 2017, fui convidada para ser secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município. Ali também me despertou muita coisa, porque as possibilidades que a gente pôde aprender ali, com o próprio Sebrae, os cursos, as capacitações todas que vinham para o município, que eram oferecidas aos empresários, eu fazia todas, né? Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz, de cursos, e também trabalhamos muito a questão do turismo. E daí, dentro do turismo, eu também fiz guia de turismo. Então, eu sempre pensei assim, ó, eu tenho que estar preparada para as oportunidades que vêm. Sim. E aí, eu sempre fui criando novas possibilidades. Em 2020, 2021, eu comecei a trabalhar como... 2020 vendemos a floricultura, 2021 comecei a trabalhar como BPO financeira, como eu tinha a minha formação, tinha meus cursos, abriu essa possibilidade de eu fazer uma nova empresa na gestão financeira. E agora, né, 2025, iniciando esse projeto novo de Mulheres em Movimentos, que é um sonho meu que eu tenho há muito tempo, de a gente realmente levar
ao conhecimento de todos a vida, a luta das mulheres desde que começaram e até o dia de hoje.